A lenda do chupa-cabra. Quando a noite cai sobre vilarejos e o silêncio é quebrado apenas pelo vento entre as árvores, muitos moradores ainda olham para o escuro com receio. Não é o medo de ladrões nem de animais selvagens comuns. É algo mais antigo, mais inexplicável. Um nome que ecoa como uma advertência: chupa-cabra. A primeira onda de relatos ganhou força em meados dos anos 1990 em Porto Rico. Fazendas inteiras amanheciam com cabras, galinhas e até bezerros mortos de forma estranha. Não havia sinais de ataque típico de predadores conhecidos. As carcaças eram encontradas sem sangue, como se tivessem sido drenadas. Daí veio o nome, chupa-cabra. Em março de 1995, moradores da pequena cidade de Canóvanas relataram uma série de ataques misteriosos. Animais eram encontrados com perfurações no pescoço, marcas simétricas, quase cirúrgicas. Alguns moradores afirmavam ter visto uma criatura pequena, bípede, de olhos vermelhos brilhantes, pele acinzentada e espinhos ao longo das costas. A notícia se espalhou rapidamente. Logo, jornais locais começaram a cobrir o fenômeno. O boato ganhou vida própria, cruzando fronteiras. Poucos meses depois, relatos semelhantes surgiram em outras regiões de Porto Rico, até se espalharem pela América Central, México, Estados Unidos e Brasil. O mais fascinante e assustador é que as descrições variavam, mas sempre mantinham traços em comum. Alguns o descreviam como uma criatura de pouco mais de 1 metro de altura, andando ereta, com olhos grandes e vermelhos que brilhavam no escuro. Outros afirmavam que se parecia com um réptil, com pele escamosa e dentes afiados. No México e no Texas, testemunhas relatavam uma versão mais próxima de um cão monstruoso, peludo, magro e com aspecto doentio, que atacava o gado em noites de luar. No Brasil, especialmente no interior do Nordeste, muitos acreditavam que o chupa-cabra fosse um demônio enviado para castigar os homens pela crueldade com os animais. Com a multiplicação dos relatos, as teorias também cresceram. Experimento genético. Alguns acreditavam que o chupa-cabra era fruto de experimentos secretos do governo, ou até mesmo de bases militares norte-americanas em Porto Rico. Criatura alienígena. Outros sustentavam que era uma espécie extraterrestre, deixada de propósito na Terra, talvez para coletar amostras biológicas. Criação folclórica. Há quem veja o chupa-cabra como a atualização moderna de mitos antigos sobre vampiros, adaptado para um tempo em que o medo rural precisava de um novo rosto. Animal desconhecido. Alguns zoólogos especularam que poderia ser um animal ainda não catalogado, talvez um predador noturno raro. A lenda chegou com força ao Brasil no final dos anos 1990. Regiões rurais de Pernambuco, Paraíba e Goiás relataram mortes estranhas de cabras e galinhas. Manchetes de jornais falavam do monstro sugador de sangue. Programas de televisão sensacionalistas exibiam entrevistas com moradores assustados, que juravam ter visto olhos vermelhos os observando do mato. Em 1997, no interior de Goiás, fazendeiros afirmaram ter encontrado dezenas de animais mortos com os mesmos ferimentos no pescoço. Não era cachorro, não era lobo, não era onça, diziam. As autoridades tentaram explicar como ataques de cães selvagens ou doenças, mas o imaginário popular já havia tomado conta. Mais do que um simples animal, o chupa-cabra passou a simbolizar o medo do desconhecido. Em muitos povoados, os moradores se trancavam em casa depois do pôr do sol. As crianças eram avisadas a não brincar longe do quintal à noite. Caçadores juravam ouvir passos na mata, diferentes de qualquer bicho comum. Há relatos de cães que se recusavam a sair de suas casinhas em noites específicas, como se pressentissem algo. O silêncio dos animais domésticos, que normalmente latiriam, era considerado um sinal de que o chupa-cabra estava por perto. Relatos marcantes. Porto Rico, 1995. Uma testemunha chamada Madeleine Tolentino afirmou ter visto claramente a criatura pela janela de sua casa. Descreveu-a como humanoide, com espinhos e olhos grandes. Chile, anos 2000. Ataques de ovelhas em regiões desérticas foram atribuídos ao chupa-cabra. Os animais eram encontrados secos, sem sangue. Brasil, Nordeste, 1997. Fazendas inteiras relataram perdas, e alguns moradores chegaram a organizar vigílias armadas para caçar o monstro. Nunca encontraram nada além de pegadas estranhas. Um dos elementos mais perturbadores da lenda é a forma como as carcaças eram encontradas. Veterinários que analisaram os animais mortos relataram que não havia sinais de luta.
Era como se os bichos tivessem sido paralisados antes do ataque. As perfurações no pescoço eram pequenas demais para se encaixarem no padrão de predadores conhecidos. E, de fato, muitos corpos tinham pouco ou nenhum sangue restante. Essa característica deu força à teoria vampírica. O chupacabra seria uma espécie de predador noturno, especializado em sugar fluidos vitais, não apenas sangue, mas energia vital. Com o passar dos anos, os relatos foram diminuindo. Muitos passaram a acreditar que os casos não passavam de histeria coletiva, confusões com ataques de cães doentes ou coiotes. Alguns especialistas alegaram que fotos e vídeos exibiam apenas animais com sarna avançada, que assumiam aparência monstruosa. Mas, curiosamente, a lenda nunca desapareceu totalmente. A cada década, novos relatos ressurgem em regiões diferentes. Em comunidades rurais da América Latina, o chupacabra continua sendo uma explicação para mortes misteriosas de animais. E em fóruns de internet, teorias sobre sua origem alienígena ou sobrenatural continuam vivas. O chupacabra, para muitos, é mais do que uma criatura física. É o reflexo de um medo coletivo, uma forma de dar rosto ao inexplicável. Representa o desconhecido que ronda os limites da civilização, lembrando que a escuridão da noite ainda guarda segredos que a ciência não consegue explicar. O mito persiste porque toca em algo universal: o medo de ser observado, de ser caçado por algo invisível. Um predador que não deixa rastros comuns, que surge apenas quando o mundo dorme. Hoje, mesmo sem provas concretas, o chupacabra continua vivo no imaginário popular. Ele aparece em livros, filmes, séries e documentários. Mas, mais do que isso, vive nas histórias contadas ao redor da fogueira, nos avisos de avós a seus netos. Não ande sozinho no mato depois do anoitecer. O chupacabra pode estar à espreita. E assim, de geração em geração, o monstro se mantém. Às vezes como um vampiro moderno, às vezes como um animal mutante, às vezes como um demônio do sertão. Sempre mudando de forma, mas nunca desaparecendo. Quando uma cabra amanhece morta sem explicação, quando uma galinha é encontrada seca como se algo tivesse sugado sua vida, o velho sussurro retorna. A lenda volta a caminhar. E, em noites silenciosas, alguns ainda juram ouvir passos leves na escuridão, acompanhados de 2 olhos vermelhos fixos, observando do meio do mato. O chupacabra pode não ter deixado provas científicas, mas deixou algo muito mais duradouro: o medo.